Só que eu anuncio, Brasil, que os secadores continuarão ligados. Em alta voltagem, eu conheço bem quem está aqui. Ninguém vai desistir das missões. Ninguém vai parar de pensar em certas coisas. Sgarbi. Oi, sou eu. Vou falar com o Edu já, mas parou de secar? Não. Eu já vi o Edu, acho que essa brincadeirinha dele acaba sábado. Acaba, tá na cara que acaba. Você vai de John Textor? Eu vou sempre. Mas vale citar, né? E o cara, teve, só pra deixar claro, 2 amiguinhos aqui ontem falaram que o Suárez não ia fazer nada, que o Suárez já tá aposentado, só eu falei a cara isso, de tonto dos dois aí hoje, tá? Eu falei. E errou, né? Pra variar. Não, pra variar não, o que eu erro pra variar? Se você permitir, eu te explico. O Suárez é um craque A de bola, incompetência do Abel como treinador no primeiro tempo. Já estamos tendo uma DR. Não, mas agora tem uma coisa impressionante, né? O quê? O Palmeiras pode estar fazendo o pior jogo possível. Ontem, o nosso jogo do Palmeiras é horrível. Consegue empatar o jogo. É impressionante. E é um time que já demonstrou tanto poder de reação. Vimos naquele brasileiro lá que virou um 3-0 contra o Botafogo. Contra quem? Botafogo, aí, ó. Verdade. Mas deixa daí no passado. Não, mas o Palmeiras tem um poder de reação que é impressionante. Eu sinto, e o Edu, o Cicinho, o Ronaldo, que estiveram em campo, assim, podem falar muito bem, mas que o Abel dá essa confiança pros caras, que é impressionante. Os caras, em momento algum, desistem. Ai, Deus, os caras não desistem. Tava tomando 2-0 sem jogar nada. Não, o cara é um baita treinador. Tem que falar, isso, cara? Ontem errou, mas veio. A confiança do time do Palmeiras é O que o Evangelista até hoje, desde quando chegou do Bragantino, jogou com a camisa do Palmeiras. Fala um jogo bom que o condiciona para ser titular contra a equipe do Inter Miami. Outra coisa, você pegar o Martínez, que é um jogador de contenção, marcação, que estava muito bem no time, e não pôr ele para jogar. Ele errou. E entendo o Roque, entendo o Roque Júnior não jogar. O Roque Júnior. Eu não entendo o Vitor Roque não jogar. Eu entendo ele não jogar. Entendo o Flaco Lopes entrar. Entendo o Marcos Rocha na lateral direita. Eu critiquei tanto o Giai. Entendo, mas no meio de campo ele arrebentou. A equipe do Inter Miami, ele teve tudo que ele queria. O que ele queria? Espaço pra jogar. E jogaram. Messi sem marcação, Luizito Soares sem marcação, o Fux. Na moral, tá aqui um zagueiro. Tá aqui um zagueiro, ó. Tá aqui um zagueiro. Zagueiro Vem bom. cá. Bom. Onde passou foi campeão. Levantou taça. Tá com o braço inchado, tanto levantar troféu. Qual é uma pergunta pra você? Você daria o bote que deu no Soares? Não. Ou você cercaria? Cercaria. Então você me desculpa. Dá uma segurada, Deixa eu te falar uma coisa pra você, só pra concluir, não fala mais nada do cara. O Abel errou, fica na sua, Ronaldo, seu careca. O Baleia. O Abel errou. Não, porque eu tô transmitindo o jogo, eu não acreditava no que eu tava vendo. O Abel errou feio na montagem do time. Mas você não acha que no segundo tempo ele se recuperou? Não, no segundo não, Renata. Quem escala errado, a tendência é acertar. Sabe quando escala errado e o cara sai como herói? Não. E outra, e na coletiva vai, eu jogo pra ganhar. Não ganhou, ele empatou. Mais uma vez ele fala, eu jogo pra ganhar. Classificou e em mais primeiro. uma vez não ganhou. Classificou em primeiro, Renata, porque o time teve uma força de vontade. Ele montou 7 minutos. Ele montou errado o time. O Abel errou e errou feio. E ele tem que assumir isso. Ele não tem que ficar dando desculpa em coletiva. Vamos pegar o Botafogo, tem um grande investimento. 500 milhões o Palmeiras gastou com o elenco do Palmeiras hoje. 500 milhões. Quer jogar no Barueri. Pronto, não preciso falar mais no programa. Fato é que agora um brasileiro é certo que estará nas quartas e outro eliminado. Essa é a situação de momento, Edu. Renata, o que a gente viu ontem, a questão que se preocupa muito, a questão foi da postura dos atletas. É claro que o Abel, sim, tem responsabilidade, né, da escalação e tudo, mas a postura dos atletas ontem dentro do campo foi uma coisa que há muito tempo não via no Palmeiras. O que é mais forte do Palmeiras? É a marcação, é não dando espaço, é preenchendo o meio, compactando. Ontem a equipe toda estava espaçada. O gol mesmo que o Palmeiras tomou primeiro, tomou gol de contra-ataque. Há muito tempo o Palmeiras não tomava um gol de contra-ataque. Então, eu vejo mais foi a postura dos atletas dentro do campo que proporcionou isso para o Inter Miami. Agora, eu entendo também que no segundo tempo, a vontade, o acreditar até o final, isso já é implementado pelo Abel. É você ter resiliência até o final. E o time do Messi cansou também, tudo bem. Cansou mesmo. Jogou com o time Renato, o Palmeiras pegou um time ruim e mais. Mas e aí? Faz parte cansar também. E o Palmeiras também foi em cima, foi feliz e empatou o jogo. Eu acho que a gente também tem que ressaltar isso. Agora, eu acredito que contra o Botafogo, o Palmeiras não vai apresentar novamente o futebol que apresentou. O Palmeiras, só pra concluir que o Ulisses, nossa senhora, mas o Palmeiras foi o pior brasileiro. O Palmeiras foi o pior brasileiro na fase de grupos até agora. Foi o pior em relação, na minha opinião, ao desempenho, que o Porto se mostrou um time fraquíssimo.
Em relação ao resultado também, o Palmeiras foi o pior brasileiro. Agora resta Mas não ver adianta no nada mata-mata. agora, cara. Agora é que vamos ver. Ah, não adianta. Então mata-mata não muda nada. Ah, Só tá um bom. jogo Não, mata. a fase de grupos não muda Só nada. que tem um detalhe, Marco Aurélio Cunha. Nem achei que foi o melhor jogo dele na competição, mas um time que tem um Messi por si só, independentemente da idade, exige cuidado, porque ele mostrou isso contra o Porto, que ele pode definir. Só que o Suárez, que não tinha aparecido ainda na competição, resolveu fazer gol. O Miami não é melhor que o Palmeiras, mas teve vontade, organização. O Mascherano preparou a equipe, que até depois do segundo tempo, o Palmeiras poderia ter virado o jogo, poderia ter terminado 3-2. Mas eu acho que tem o mérito do Miami, que para muitos não era o favorito para se classificar. Renata, o Miami deu um show do Palmeiras ontem. Chegou a ficar com posse de bola de quase 3 minutos. O toque de bola, o espaço que o Palmeiras permitiu do Messi, do Suárez, foi absurdo. Eu diria mais, não foi o Palmeiras que empatou, conseguiu empatar. Foram a saída dos melhores jogadores do Miami que permitiram ao Palmeiras uma reação. A hora que perdeu o Redondo, a hora que saiu o Suárez, o Segovia, a hora que o Inter Miami se enfraqueceu nas substituições, o Palmeiras cresceu com as substituições. Foi muito mais o cansaço do Miami, porque o toque de bola era brilhante. O que o Messi fez ontem, o Busquets, pelo amor de Deus. Os passes do Suárez, Os passes do Suárez, a assistência que ele deu. Então, quem eu vi ontem foi o Inter Miami, me desculpe. Eu vi o Palmeiras reagir quando o Inter Miami substituiu, talvez crendo que já pudesse ter o resultado na mão. E, claro, a resiliência, a força dos jogadores. Agora, taticamente, tecnicamente, o Inter Miami foi muito superior e o Palmeiras ficou devendo muito, muito nesse jogo. Que coisa, Capelanes. Inesperado, hein? Até pela evolução que o Palmeiras vinha apresentando no campeonato. Sim, eu vou falar uma coisa aqui, meia culpa, acho que a gente tem que evoluir todos os dias, né? Às vezes eu involuo, mas hoje eu vou tentar evoluir. Eu acho que a imprensa brasileira como um todo menosprezou o Inter Miami. Até por a gente não acompanhar tanto. O Master do Messi. Mas até pelo fato, os caras não são ruins, não. Os caras não são ruins, não. Os caras têm qualidade, eles sabem jogar, não à toa avançar a próxima fase, num grupo que era equilibrado. E assim, o que me chama a atenção é que o próprio Abel Ferreira, muitas vezes ele dá umas alfinetadas à imprensa. Ah, vocês não são treinadores, vocês não têm que falar e tal. Mas ontem um mundo, se você perguntar para um dálmata ontem, o que o Palmeiras tem que fazer para neutralizar esse Inter Miami? É neutralizar o meio-campo. Ele deixou o meio-campo aberto, velho. Ele deu o meio-campo pro Inter Miami, sem o Aníbal, sem o Martínez, e só com o Rios, o Evangelista que tá pesado também, não tem esse poder de marcação que nem os outros, ele deixou Inter Miami, venha, domine o meio-campo, tenha posse de bola, deixa o Messi criar. Em que planeta que alguém ainda, com o Messi, mesmo velhinho, um craque, gênio que é, você dá espaço para um jogador desse? Em que mundo que o Abel Ferreira dá uma sequência pro Rafael Veiga num jogo decisivo, e não o Maurício? Em que mundo que o Abel Ferreira tá? Que é um baita de um treinador, mas ontem escalou mal, demorou pra mexer. E outra coisa, eu não vejo tão mérito assim no Abel Ferreira, porque o Palmeiras, a resiliência. O Abel Ferreira ele só foi mexer no Palmeiras quando tomou o 2-0. Então é treinador da derrota. É muito fácil você mexer no time quando você toma 2. Quando tava perdendo por 1, é o treinador da derrota. Tem muito treinador que é assim. Não que ele seja um derrotado, longe disso. Mas tem treinador que quando ele vê a derrota se aproximando, ele começa a mexer. Do que aquele treinador que antevê. Não, tem treinador que antevê. Tem treinador que vê o time perder. Não. Isso, mas era óbvio que ia tomar o 2-0. Você tá vendo o time perder e você não mexe. Tem treinador que no 0-0, Edu, você sabe melhor do que eu. Tem treinador que no 0-0 vê que a batata vai assar e começa a mexer no time. O Abel esperou, tomou o 2-0 pra depois ter que chegar atrás. Se você não mexe no time e você perder, sabe o que você é? Você é burro. Tá bom, mas você podia ter mexido no 1-0. Aí você fala assim, ele não mexeu, então ele é burro. O Palmeiras teve o pior desempenho da temporada ontem no primeiro tempo. E ao invés de ele voltar com mudanças, postura, jogadores, taticamente, ele volta com a mesma base, com o mesmo jeito de jogar, dando meio campo pro Inter Miami. Ontem o Abel foi pardal. Pardal! Não, mas no intervalo ele pôs o Maurício no lugar do Veiga. Porra, depois do 2-0 até eu. Sim. Pergunta pro Peixoto, ele também coloca, pô. Mas assim, muito espaço. Foi assustador, Renata, assustador. Ele mesmo falou que foi violento, né, o resultado. Everton Guimarães. Fato é que o Porto decepcionou muito nesse grupo. O Al-Ahly, que muita gente esperava alguma coisa, também não aconteceu. E o Inter Miami fisga a segunda vaga e o Palmeiras, mesmo ontem aos trancos e barrancos, acabou se classificando em primeiro e agora segue, vai jogar. O que seria pior para o Palmeiras? Jogar com o Botafogo ou com o Paris Saint-Germain, hein, Everton? Essa jaquetinha faz sombra em BH, hein? Então, Renata, ele
Na verdade, acho que o PSG, querendo, num mata-mata, né, seria obviamente muito mais complicado. O que não quer dizer que o Botafogo será uma baba do boi cansado.